Na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Olá, ouvintes do Nova Vertente. Está começando mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Dessa vez vocês estão reparando que o Hernani não tá aqui de novo, né, cara? Não fiquem putos não, porque o caso é bom, cara. Dá uma chance aí pra gente que vai ser legal, vai ser bem bacana. E o patrão tá precisando de uma folga aí. Bom, uma semana ele ficar tranquilo, a gente aliviar aí a carga dele sem ser gay. E vamos lá, eu tô aqui de novo com o Sr. Sandman da Rádio Solitária do Mr. Sandman, melhor programa de rádio do NVP. Fala, Sam. Boa noite, meus magnânimos ouvintes. Isso aí, cara. E, caras, eu quis pegar um caso grande, porque muitos ouvintes têm falado, né, que o Na Boca do Crime tá perdendo aí não em qualidade, mas tá perdendo, digamos assim, os casos grandes, né? A gente tá falando bastante de golpe, de estelionato, essas coisas que são importantes demais, são muito importantes. Mas o Na Boca do Crime, pelo menos eu acho que na visão de muitos ouvintes, é um quadro bacana quando a gente explora um crime grande, um crime que realmente tem uma história envolvente. Eu lembro quando eu escutei o caso lá daquele menino, putz, agora fugiu na minha mente lá. Acho que era o caso do Daniel, o moleque que foi morto lá pelo padrasto e pela madrasta por causa do dinheiro. O ouvinte vai me corrigir aí nos comentários. Agora eu não tô lembrando de cabeça o nome do... Mas eu acho que era Daniel, sim, o rapaz. Acho que era Davi, né? Você não lembra desse caso não, né, Sam? Daquele que repercutiu bastante? Depois depois eu coloco aí no comentário. Pô, o Hernani e o Felipe fizeram uma cobertura do caso fantástica, cara. Então, assim, eu acho que pegar um caso desse, assim, de assassinato, é um caso que entra na mídia, que tem um clamor, assim, da população muito grande. Eu acho que é bem bacana da gente trazer. E o caso que nós vamos trazer é um caso famoso que, antes tarde do que nunca, né, cara? O caso da Elise Matsunaga, a mulher aí que fez picadinho do herdeiro da farofioca, né, cara? Só faltava ter comido o corpo do camarada com farofa, que ia ficar do caralho. Inclusive, eu acho que chamar ela de Elise Matsunaga é um erro e um desrespeito com a família do cara. Exato. Porque, na verdade, o nome dela é Elise Araújo. Chamar de Matsunaga é um puta desrespeito com a família do cara, velho. De fato. E o engraçado é que, por causa do nome dela, eu jurava que ela era japonesa, cara. Antes de conhecer o caso, claro. Eu pensei, porra, Elise Matsunaga. Então, provavelmente, ela é uma japinha também. Mas quando eu fui ver, não. Ela só herdou a porra do sobrenome do cara. Então... Não, irmão. Sim. E por causa disso, eles começaram a chamar o Marcos Kitano Matsunaga de só Marcos Kitano. Aí ficou parecendo que ele era o Marcos Kitano e ela era Elise Matsunaga. Exatamente, cara. Exatamente. Eu me deparei exatamente com essa confusão, cara. Exatamente. Bom, esse é um caso que já tá meio antigo, mas a gente vai trazer aqui porque recentemente a Netflix fez um documentário aí que o Sandro vai comentar bastante também. Eu também assisti. Que é o documentário Elise Matsunaga Era Uma Vez um Crime. E que tentou, né, demais colocar ela como uma vítima da sociedade aí, das circunstâncias, mas a gente vai desmistificar isso aí, né não, cara? Vamos fazer o possível. Eu tenho um bloco de notas cheio de gafe desse documentário. Eu fiquei muito puto assistindo essa porra, eu fiquei putaço. Porque tem muita coisa que ela fala que você fica... Como Sim. assim? Não tem como defender essa porra, não? Exatamente, cara. Exatamente. Cara, tipo assim, mas uma coisa que eu acho que o documentário, mesmo que menos, mas eu acho que ele fez bem também, foi de trazer a versão da promotoria, do advogado da família do Marcos, que realmente eles meteram a Red Pilson ali. Não sei se você viu, né, cara? Várias vezes eles falaram... Sim. Eles falaram umas duras verdades, cara. Então foi muito bom. O promotor mesmo foi excelente com as colocações dele. Os advogados da família dele, do Marcos. Cara, esse lado pelo menos foi o que eu mais gostei. Foi o lado mais firme, assim. Exatamente. Bom, vamos começar então contando a história da Elise Matsunaga. Quem foi
a Elise Matsunaga. A Elise Araújo, que tá com o nome também de a Elise Araújo Kitano Matsunaga, né? Mas a gente vamos cortar esse sobrenome aí, que ela nessa época ainda era solteira. A Elise Araújo, então, nasceu em Chopinzinho, no Paraná, em 29 de novembro de 1981. Nasceu numa família pobre, uma família bem humilde, lá no interiorzão, uma cidade... Essa cidade de Chopinzinho tinha cerca de 20 mil habitantes, criada por Amy Sol, né, mãe solteira, pra você ver os exemplos que ela tinha na vida. E a mãe dela era empregada doméstica. Inclusive, a situação da mãe foi a seguinte, né? Ela não conseguiu emprego. O pai da Elise abandonou ela quando ela era bebê. Ela só tinha... Bebê não, criança. Tinha uns 3 anos de idade. O pai dela abandonou ela. A mãe ficou solteira. E a mãe, então, foi pra capital pra arrumar um emprego pra cuidar da filha. E quando ela voltou, já meteu um padrasto. Já veio com um camarada aí pra fazer companhia pra Elise. Que esse camarada aí, o tempo todo... é tido como motivo dela ser quem ela é, né? Colocando ela como uma pessoa que passou diversos abusos sexuais na mão do padrasto. Ou seja, já começa aqui aquela velha relativização. Claro, é uma situação terrível para qualquer pessoa, mas nada justifica o crime que ela cometeu. Então, tirando que esses motivos aí que foram listados, esse padrasto que abusava sexualmente dela ou tentava fazer isso e tudo mais, mãe solteira, isso é aquele clássico caso de mulher moderna, né? Porra, toda mulher que que cresce sob essas circunstâncias é meio sequelada. Exatamente, então, cara. Acho que até aí dá pra aliviar um pouco a mão na Elise. Sim. Não, ninguém nega que ela teve uma vida difícil, cara. Mas o problema é que eu acredito que, independente da vida que você tem, irmão, nada justifica a crueldade do assassinato. Esse é o ponto. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente não pode colocar ela como se fosse uma filha da puta por si só. Ela é filha da puta pelo crime que ela cometeu. Mas antes de cometer esse crime, é fato que ela teve uma vida difícil. Então... O que acontece? Aí a mãe dela voltou, então, pra cidade de Chopinzinho do Paraná, depois de trabalhar lá como empregada na capital. Trouxe esse camarada, esse padrasto pra Elise. A Elise, então, começou a sua infância estudando em colégios públicos. Ela era uma boa aluna, não teve problemas comportamentais. Mas o que se diz é que, por causa desses abusos sexuais do padrasto, ela então fugiu de casa pra morar em São Paulo. Aos 18 anos ela se mudou... Na verdade foi pra São Paulo, não, pra Curitiba, né? Desculpa. Aos 18 anos ela se mudou pra Curitiba, né? Onde ela foi fazer um curso técnico de enfermagem. Passou a trabalhar em um hospital. E pouco tempo depois ela se mudou pra São Paulo. Agora sim que ela vai pra São Paulo, onde ela virou uma GP, prostituta. É isso aí. Oferecendo os seus serviços em diversos sites de relacionamento. Então ela ganhava vida dessa forma. E foi através também desses sites que ela conheceu o Marcos Kitano. Inclusive agora vamos comentar como é que foi, como é que era o Marcos, né? Como é que foi a vida dele, para você entender o perfil aí dos dois personagens da história. Bom, Marcos Kitano nasceu na cidade de São Paulo em 1969. Passou a infância no bairro de Parque Continental, estudou nos melhores colégios da região, concluiu seus estudos em 88 no Colégio Santa Cruz. Depois disso, o Marcos foi estudar administração na Fundação Getúlio Vargas. Sua família, né, que era herdeira da empresa Yoki, que foi fundada pelo avô do Marcos na década de 70, o Yoshizo Kitano. Assim que o Marcos se formou em administração, ele assumiu então o controle da empresa. Alguns anos depois, ele já estava casado e aí ele conheceu a Elise por causa desses sites de relacionamento. E ele teve essa relação com a Elise por quase 3 anos, ele estando casado. O que acontece então? Eles se conheceram em 2004 através do site, como eu havia mencionado. E o que chamou a atenção do Marcos é que a Elise ficava de boa em ser amante. Mesmo ela sabendo que ele era casado, não tinha nenhum código moral. Então,
Por 3 anos ela viveu sendo a amante do Marcos, e o Marcos também tinha aquela promessa de que ele iria se separar da esposa atual para viver com a Elise. A Elise então esperava que isso fosse acontecer. E em outubro de 2009, então, o Marcos se casa com a Elise. Então ele havia se separado já da sua esposa e em 2009 ele efetua então o casamento com a Elise. A festa de casamento do Marcos teve cerca de 300 convidados e aconteceu no regime civil e religioso, na igreja anglicana. E alguns depoimentos familiares e alguns investigadores, o casal era bem simpático, não tinha brigas, era bem tranquilo. Isso aí até mais ou menos os meados de 2010. O relacionamento passou a ficar meio conturbado, porque a Elise começou a desconfiar que, assim como o Marcos traía a ex-esposa com ela, ele estivesse fazendo a mesma coisa com a Elise. Estaria traindo ela por outra mulher. E aí, segundo até ex-funcionários do apartamento onde eles viviam, esse período de brigas, o casal era constante. E tem até um relato que eles falam que a Elise obrigou o Marcos a demitir várias secretárias mulheres, porque ela acreditava que ele tinha alguma coisa com elas. Isso já demonstra um grandíssimo ciúme, né, da Elise, que ela realmente é uma pessoa bastante, digamos assim, paranoica, vamos dizer assim. Algum comentário até aqui, Sam? Inclusive, posterior... Não. Antes, deixa eu retomar um pouco antes pro perfil do Marcos, né? Eu quero fazer um adendo de que, futuramente, no caso, quando Elise foi julgada pela segunda vez, a defesa dela descobriu que o Marcos tinha um perfil no mesmo site de GP que ele tinha encontrado ela e que ele fazia review de GP. Isso Caraca, é um detalhe muito bom, muito cara. importante. O cara fazia review de GP. Ele tinha várias GPs que ele chegou a fazer esse review. E é interessante porque posteriormente, quando ele trai a Elise com outra amante, esse processo, esse ciclo que ele fez com a antiga esposa dele, reinicia. Ele faz as mesmas coisas que ele fez com a Elise. Ele começa a falar que vai se casar com essa amante nova. Ele dá o mesmo carro que ele tinha dado pra Elise. Ele vai dando dinheiro. E uma coisa que você não disse, mas o que eu gostaria de acrescentar é... Pode ficar à vontade. Ele forneceu uma alta quantia pra Elise poder tirar o perfil do site. Ou seja, você sabe que não tem alguma coisa certa nesse relacionamento quando todo relacionamento é pautado em dinheiro. Exato. Então, cara, esse relacionamento foi muito estranho. Ele posteriormente fez o mesmo com essa amante nova. Ele ofereceu uma alta quantia de dinheiro pra ela tirar o perfil do site. O cara queria GP e queria só pra ele. Exatamente. Nota que na série da Netflix, é uma coisa que a gente vai citar bastante, é que o depoimento da Elise falava que ela não queria se casar com o Marcos porque na cabeça dela já estava bem estabilizada. Ela tinha os serviços dela como prostituta, ela dizia que ganhava bem, que estava de boa, já tinha pago a faculdade dela, ela se tornou bacharel em Direito, eu esqueci de mencionar. Então ela tinha pago a faculdade dela sendo GP, ela estava bem de vida, já tinha até um apartamento, já tinha outras coisas. Então, segundo o depoimento da própria Elise, ela não queria se casar com o Marcos. Então, pelo que o Sam falou agora, isso já torna estranho o caso, porque através dessa grande quantia de dinheiro que o Marcos prometeu, foi que do nada, da água pro vinho, ela resolve então se casar com o Marcos, o verdadeiro amor real, né, cara? E o melhor é que ela tenta transpassar a todo momento no documentário, que foi a primeira aparição dela pública, a primeira entrevista que ela deu, que na verdade era amor, que ela amava muito o Marcos, Sim. Sendo que ela deixa escapar esse detalhe. Ela não ia se casar com ele, ela não ia deixar a vida de GP pra trás. Ela só decidiu fazer isso quando começou a entender que havia uma quantidade de dinheiro enorme envolvida naquilo. Mulher, cara, mulher. Exatamente, cara. Bom, como eu havia comentado, a Elise, então, ela era bastante paranoica com relação a mulheres perto do Marcos. Ela, o tempo todo, ficava achando que o Marcos ia trair ela por com alguma outra secretária, com alguma mulher. Então eles brigavam o tempo inteiro. Isso só foi cessar de verdade quando a Elise engravidou.
Supostamente a Elise tava com problemas de gravidez, ela não tava conseguindo engravidar depois que eles pararam com o anticoncepcional. Então ela fez diversos exames, procurou diversos médicos. E aí então quando veio a notícia, um detalhe é que, segundo a Elise, nós não temos assim provas disso, mas segundo a Elise, o Marcos já estava traindo ela antes mesmo da gravidez. E ela planejava então acabar com o casamento, se divorciar ali mesmo. Mas aí depois que ela descobre que está grávida, é que ela... Ah não, agora eu desisti de me divorciar e quero perdoar ele, eu quero ter uma família com ele. O que você acha, Sandy? Isso procede, cara? Cara, o pior é que tudo que a gente tem nessa época em relação à vida amorosa do Marcos vem da boca dela. A única comprovação que a gente tem de que o Marcos traía era, além desse histórico de GPD, é o investigador particular que ela contrata posteriormente. Mas um detalhe interessante, nesse mesmo documentário que foi a primeira aparição pública dela pra falar, ela tenta desviar a culpa desse descontrole emocional nela pros hormônios, por conta desses medicamentos que ela tomava pra tentar ter um filho. Então, essa dissimulada tenta a todo momento jogar a culpa dela em outras coisas. Ela nunca assume a culpa diretamente, ela sempre tá tentando afastar a culpa dela. É interessante. É um comportamento muito bom de se observar. Exatamente, cara. Bom, antes dessa gravidez, vamos comentar um pouco como é que era a relação do casal. A Elise e o Marcos, eles gostavam bastante de diversos tipos de atividades bastante peculiares, coisa de gente rica mesmo. Por exemplo, eles gostavam de caçar. A Elise e o Marcos tinham diversas armas. O Marcos levou a Elise para um stand de tiro. Acho que foi o pior erro da vida dele, foi levar a Elise para um stand de tiro e ensinar ela a atirar. Sim. Porra, quem ensinou ela a atirar foi ele, velho. Exato, cara. E uma coisa que o Horácio Galardo, o melhor amigo dele da Argentina, se não me engano, fala, é que pra uma mulher comum, Elise atirava estranhamente bem. Ele ressalta isso no documentário. Sim. É uma coisa peculiar também. Estranhamente bem, né? Realmente é um comentário bem bizarro, né? Então eles atiravam, caçavam juntos. Uma coisa que a Elise fez questão de mostrar no documentário é que ela sabia muito bem esfolar um animal, desossar, cozinhar. Ela sabia muito bem lidar com o corpo do animal e tal. Pela experiência de caçadora que ela tinha com o Marcos. Eles também gostavam de esportes radicais. Eles iam pra pular de bungee jump. Eles pulavam de avião. Pode falar. Vou te interromper. É que ela fala desse negócio de esfolar animal, de saber tratar o animal, cortar bem as partes que não vão causar o animal de apodrecer mais rápido. Ela fala isso com prazer, sabe? Exato. Como se fosse uma coisa que ela gostasse de fazer. É um negócio muito estranho. Essa mulher é muito, sei lá, perturbada. Sam, é uma coisa que eu reparei em todo o depoimento dela, cara. Eu fiquei brincando de metaforando, porque toda vez que ela falava do esquartejamento, ela sorria, cara. Ela sorria. Tem vários fragmentos. Eu recomendo a todo mundo assistir esse documentário, porque é muito bom. E olhar bem pra cara dela em todas as partes que mostram o rosto dela. Tem certos fragmentos que ela vai falar algumas coisas e ela acaba sorrindo. E são, tipo, coisas muito bizarras. São muito bizarras mesmo. E ela solta um sorrisinho, assim, de canto e tenta disfarçar. Até a câmera, às vezes, corta pra evitar mostrar ela sorrindo. É muito bizarro. Porque os caras querem ganhar a empatia dela pelo público, né? É complicado. O que acontece, então? Como eu havia comentado, eles eram realmente bem radicais. Era um casal peculiar. Inclusive, eles tinham até cobra no apartamento deles. O Marcos, ele tinha uma cobra de estimação. A Elise... E eles gostavam de ver a cobra torturando os animais que eles colocavam pra cobra matar, né? Inclusive, eu acho que eles não. Eu acho que quem gostava mesmo era a Elise, velho. Porra, ela botou um rato pra cobra comer. E, tipo, ela tá lá xingando o rato, tá ligado? Ah, seu rato desgraçado, mijou na caixa. E, tipo, você fica...
porra, você já tá dando o rato pra cobra comer, vai ofender mais ainda o rato, só dissimulada. Porra, cara. Ela era muito estranha, muito estranha. Exatamente, cara. Realmente é o perfil, né, que lembra bastante uma pessoa perturbada. Então, cara, a índole dela é bastante questionável, cara. Então é isso, eles tinham bastante armas por causa de caçar, de atirar. Então, na casa deles, onde você andasse, você encontrava uma arma em algum lugar da casa. Isso aí era... Tinha inclusive o quarto especial, eles transformaram um dos banheiros da casa em um arsenal. Sim. E tinha aproximadamente 30 armas ali, e o valor estimado disso tudo era 1 milhão só em arma. Exatamente. Inclusive também... Com a Tommy Gun, inclusive. Aquela arma do Al Capone. Uma Thompson, cara, uma arma, assim, bastante peculiar, né? Uma arma... Pô, eu vou te falar, modéstia à parte, eu acho uma arma muito bonita, cara. É muito legal. O design dela é muito bonito. Muito massa. O que acontece, então? A Elise, então, fica grávida e, supostamente, o casamento melhora. Porque... Agora com o bebê, os dois... Inclusive, o reverendo, né, que fez o casamento deles, que acompanhou bastante como é que tava a relação dos dois, ele narra como é que foi a Elise ganhando o bebê. Fala que quando ele chegou na maternidade, ele viu a felicidade no rosto do casal, que eles agora estavam renovados, que as brigas tinham acabado, que eles estavam realmente em um amor muito profundo, assim, uma coisa assim, muito bonita de se ver. Foi o que o reverendo ressaltou. Reverendo que... um comentário aqui nada a ver, mas... Puta voz de viadinho que aquele reverendo tem, né, Sam? Puta merda. Verdade. Ele tem... Tirando que... Uma coisa que é muito boa de adicionar... Ele nunca fala que a Elise era normal. Ele tenta ser o máximo imparcial possível, porque, claro, ele tá numa posição religiosa. Mas ele nunca fala que a Elise tava certa. É impressionante, Sim. Cara. Ele, na hora de defender o Marcos, ele defende com um sorriso no rosto. Na hora de defender a Elise é meio complicado pra ele. Mas ele tá lá fazendo o papel dele de padre. Reverendo, no caso. Exato. Ele tava tentando ser imparcial, mas dava pra ver nitidamente quem que ele tava defendendo ali. Então, o que acontece? A criança então nasceu, eles aparentemente estavam de boa. Só que a Elise continuou achando que o Marcos estava traindo ela. Só que ela não conseguia... ter provas assim concretas. Ela diz que a primeira suspeita que ela teve da traição, o que acontece? Foi quando eles estavam num hotel e ela falou que ia tomar um banho, só que aí o Marcos falou que não ia tomar banho agora, depois ele ia tomar. E nisso ela começou a desconfiar e tal, e ele ficou um tempo todo lá no celular. E aí quando ela sai desse banho, o Marcos fala que tem que resolver alguma parada, e tem que sair pra resolver um negócio de trabalho. Quando ela vai olhar, então, o histórico, ver as coisas que ele tava acessando, né? O que já é uma coisa meio bizarra de se pensar, né? Uma mulher parece bem controladora, né? Ela, então, descobre que ele tava numa mensagem, numa ligação de Skype com uma mulher. E ela olhou as conversas também, e as conversas pareciam bem... suspeitas, íntimas. Eles estavam se encontrando pra jantar em restaurantes e tal. E o que acontece? Aí ela confrontou ele com isso, e ele falou que era uma mulher pra trabalho, né? Que era coisa de trabalho. Negócio de... mas uma coisa que a gente deve ressaltar aqui. Ela falou que as mensagens eram íntimas, mas nunca é dito com todas as palavras... de que realmente tinha alguma coisa entre os dois. Exato. Isso é muito Pelo bizarro. menos não entre o Marcos e essa mulher. Isso é muito bizarro, porque a gente percebe que ela tá o tempo inteiro se esquivando do depoimento dela. Porque, poxa, se todo aquele documentário da Netflix digamos assim... vamos supor assim, seria uma coisa que fosse ajudar ela a diminuir a pena, a ter alguma coisa que realmente impactante no caso dela... ela teria que detalhar o máximo possível a favor dela. Mas o que mais você vê é ela se esquivando do próprio depoimento dela. Todo o testemunho dela é esquivando. Ele é totalmente confuso. Ela não fala as coisas com certeza, com clareza. Sempre conversas íntimas. Não fala se teve putaria. Não fala se teve... Ela nunca é clara, nunca é clara. E sempre que toca em relação a ela, sempre que
é alguma coisa que diz em relação a ela, ela tenta jogar pra alguém ou pra alguma coisa. Exatamente, cara. Então essa foi a primeira suspeita. E a Elise continuou com essa pulga atrás da orelha. E o que acontece? Em 2012, maio, mais ou menos pra ser exato, ela recebe uma notícia que a avó dela tá com um problema, tá meio adoentada. A avó dela lá no Paraná, lá em Shoppingzinho. E aí, cara, ela resolve viajar então pro Paraná pra visitar essa avó. Ela pensa assim, pô, agora é minha chance, eu vou descobrir se o Marcos tá me traindo. Então ela contrata um detetive particular pra observar o Marcos enquanto ela faz essa viagem. E aí não deu outra. Enquanto ela tava lá viajando, o detetive descobre que ele tava se encontrando com uma mulher, tira fotos, manda pra ela, faz todo o trabalho. E aí o que acontece? Eu devo comentar uma coisa Pode importantíssima nisso aqui, chega a ser engraçado. Em uma conversa que o Marcos teve com essa mulher, que por acaso também é uma GP, ele diz o seguinte: eu tenho medo da Elise. Eu acho que ela pode tentar fazer alguma coisa comigo. Ela é maluca. Ele diz exatamente isso. Exatamente. Pouco tempo antes de toda a tragédia acontecer. É incrível. Exatamente. E a Elise tenta rebater esse comentário dele, falando que ele disse a mesma coisa da ex-esposa dele. Ou seja, tentou botar a pecha nele que era um jeito dele tentar se livrar da Elise, mas isso não cola, cara. Essa daí eu não engulo, não. Porque ela... Depois a gente comenta isso com mais detalhes, mas ao longo do documentário e dessa cronologia que ela vai montando, ela diz que o Marcos começou a mudar com ela, começou a ameaçar de internar ela, sim, a acusar ela de ser maluca. Sendo que, na verdade, talvez isso que o Marcos esteja falando, tem alguma propriedade. Porque tem uma conversa que ele tem com o reverendo de que ele realmente está preocupado com a Elise. Isso todo mundo fala, todo mundo de fora fala que o Marcos era extremamente preocupado com essa mulher, que ele realmente a amava, mesmo atraindo. Sim. Então, ele tá conversando com o reverendo e fala: eu acho que eu vou internar ela. Eu achei uma clínica em Campinas. E o que acontece? O reverendo fala: não, bora procurar um psiquiatra pra acalmar ela, pra medicar ela. Então, já havia essa preocupação, essa desconfiança por parte do Marcos de que ela realmente tivesse algum problema. Então, eu acho isso aí irônico demais. Muito engraçado. Exatamente, É trágico, mas é engraçado. Mais uma prova pra se duvidar do caráter dela, né, cara? Então o que acontece? Totalmente dissimulada. Exatamente. Então esse detetive, ele vê que o Marcos tá se encontrando com uma GP, que é exatamente do mesmo site de acompanhantes, que era o site que a Elise frequentava, que era o site que a Elise trabalhava, digamos assim, o Escorts Vogue. E o que acontece? A Elise até confirmou com outras amigas dela que era GP. Muito engraçado ela continuar contato com essas amigas dela, né? GP. Mulher, bicho, mulher. Você tira a mulher da putaria, mas você não tira a putaria da mulher. Isso é extremamente machista. Mas cara, isso é um fato, cara. E essas amigas da Elise confirmou que o marido dela, que o Marcos, continuava nesse site. Era como se fosse o Tinder, né? Você tá casado e vai lá: opa, o que minha mulher tá fazendo aqui no Tinder, velho? Por que aconteceu? Você vai e encontra aquela pessoa que você tá relacionando num site de relacionamento. Aí é complicado. Aí o detetive, então, mandou todas as informações. Um detalhe é que, segundo a Elise, o lugar onde o detetive encontrou o Marcos com o SGP era o restaurante favorito da Elise. Era um restaurante de comida japonesa que supostamente a Elise apresentou pro Marcos, que era o lugar favorito dela. E é por isso que ela ficou muito putaça. Que ele levava ela lá direto, que eles eram amigos do chefe. Só que assim, isso aí me deixou com o pé atrás, por quê? Você não acha que se o cara... se fosse isso tudo mesmo, se fosse todo esse lugar simbólico pra ela, ele não levaria ela pra outro lugar? Porra, imagina lá, você tá com outra mulher e a galera toda de lá, os funcionários todos te conhecem. Exato. O chefe te conhece. Não faz sentido. Isso aí, não faz sentido nenhum. Ou o Marcos é muito burro, o que, claro, pra você casar com a GP tem que ser meio realmente, complicado. cara.
Mas, porra, eu acho isso aí totalmente estranho. Muito bizarro. Acho que não bate bem. De fato. Realmente é uma coisa muito difícil de engolir, né, cara? Como é que o chefe não iria ver o Marcos com outra mulher e achar aquilo estranho, né? Enfim. Com certeza ia questionar, com certeza. Exatamente. Depois que a Elise, então, recebeu as informações do detetive, ela volta correndo do Paraná e na mesma noite ela parte de volta para São Paulo, chegando no dia 17 de maio de 2012. O que acontece? O Marcos tinha encontrado a amante dele no Hotel Mercury, na Vila Olímpia, em São Paulo. Eles foram jantar e aí o Marcos voltou pro hotel. O que acontece? A Elise pegou todas essas fotos, voltou pra São Paulo. Na verdade, ela voltou no dia 19 de maio, que foi o dia do crime em questão. Ele, inclusive, foi buscar ela no aeroporto. Exato. O que acontece? Você sabe do fato da serra elétrica ou deixa que eu comento? Não, eu peguei essa notícia. Inclusive, foi até minha esposa aí que me mandou. Eu ia passar batido dessa notícia, mas pode comentar aí, Sam. Tá, então, no dia 19, certo? Ela retorna, o Marcos vai buscar ela no aeroporto, mas antes ela vai com a babá até uma loja de ferramentas, no caso, na trajetória do aeroporto pra casa, e compra uma serra elétrica nova, sendo que já tinha uma em casa. Só que não é uma serra elétrica de árvore, não, é uma serra pequena, sabe? Deve ser um traçador, compra uma serra né? nova, e tipo, como é que você não pensa que essa mulher já tinha premeditado o crime? Exato. Pra que ela vai comprar uma serra elétrica? Exatamente. Não faz sentido nenhum. A defesa o tempo inteiro quer emplacar que o crime não foi premeditado. Mas, cara, tudo leva a crer Que foi passional. Que foi premeditado, exatamente. Só que assim, eles querem emplacar a todo momento que foi passional, porque quando o crime é passional, a pena é menor. A pena é reduzida. E a promotoria tentou classificar o crime como triplamente qualificado, se não me engano. Exatamente. Triplamente qualificado foi. Se não me engano, foi por... Motivo torpe, meio cruel. Motivo torpe, meio cruel e... incapacidade de defesa da vítima. É. Sim, o motivo torpe foi... Não. O cruel foi por quê? Foi por ela ter cerrado ele vivo, se não me engano. Mas a gente fala disso mais tarde. Sim, vamos chegar nessa parte. Boa. O que acontece, então? As semanas que ele chegou, então, nesse dia, na verdade, que ele chegou, as imagens de segurança, então, veem ele chegando por volta das 6h30. Aí, no caso, já chega, na verdade, o casal, né? Porque como o Marcos foi pegar a Elise no aeroporto, chega, então, no apartamento, o Marcos, a Elise e a babá da criança. Chega ao prédio, também tá com a filha, né? A filha tá no colo da Elise. Então, depois que a babá é dispensada, eles chegam lá, então, na casa deles, a Elise, então, começa a questionar o Marcos se aconteceu alguma coisa na ausência dele, se tinha acontecido alguma coisa, se ele queria contar alguma coisa pra ela, ou seja, ele queria dar a chance do Marcos confessar por si mesmo, né? O que a gente não tem certeza que aconteceu, porque... isso aqui a gente tem que ressaltar. É importantíssimo dizer isso. Nada que aconteceu nessa noite, pelo menos vindo da boca dela, a não ser o assassinato, pode ser confirmado. Exato. Porque a gente só... Não tem câmera, não tem nada. A gente só tem a palavra dela. Exatamente. Isso é um então, problema não seríssimo. Em nada. Exatamente. E depois a perícia vai desmentir diversas coisas que ela falou no testemunho dela, né, cara? Então, realmente... sobre atirar nele. Essa parte aí é muito boa, muito boa. Exatamente, cara. Bom, então ela esperava que o Marcos confessasse o adultério, mas o Marcos, então, não falou nada. Passou 1 hora, eles pediram uma pizza, né, pra eles jantarem. O Marcos desce do apartamento e por volta das 7h30 pra pegar a pizza. Isso aqui eu vou interromper também. Aliás, faço comentário. Pode ser exatamente isso que eu ia falar. Vai lá. Não, um comentário que eu vou fazer não tem nada a ver com o caso. Depois eu faço meu comentário. Pode falar. Então é o seguinte. Acredita-se que eles discutiram um pouco antes dele descer pra pegar a pizza. Por quê? Porque ele desceu o elevador muito irritado. Tipo, muito puto. Verdade. Ele tava extremamente irritado. Ele chegou a chutar o elevador assim. Tanto que na câmera dá pra você ouvir a porrada. E, cara,
Esse detalhe é importante. É pouco ressaltado. Eles discutiram um pouco antes dele descer pra buscar a pizza. Um comentário que eu ia fazer que não tem nada a ver com o caso é... Caralho, o maluco é rico e vai descer pra pegar pizza. Os motoboy não entrega lá em cima da porta, não? Que motoboy folgado da porra. Amigo. Porra, teve um caso de um cara que pediu pro motoboy subir pra entregar. E o motoboy ficou puto e comeu a comida do cara. Porra, velho. Achei cara, isso aí sensacional. Eu moro no 3º andar e eu não desço nem pro caralho. Eu tô pagando caro na minha entrega. Se eu paguei, eu quero receber na minha porta. Aí os motoboys... Isso não tá errado, não. Você tá pagando pelo serviço. Caralho, meu irmão. Pois é, eu pago caro na porra da entrega. Aí os motoboys ligam no interfone aqui de casa e pedem pra descer. Aí eu libero o portão. Aí o cara pede pra descer. Aí eu falo, meu irmão, o dinheiro tá aqui. Ou você só pra pegar ou vai embora. Fala assim mesmo. Agora corre o risco do motoboy meter a pizza no saco, mijar na pizza, cuspir na pizza. Ou o cara dá uma de Elise Matsunaga, comete um crime passional. Cara, corre muito esse risco mesmo, cara. Muito bom, muito bom. Vamos lá, então. O que acontece? Aí ele aparece nas imagens lá do elevador falando ao celular com o pai dele, né, segundo a polícia. Essa parte também é importante, Sam. Porque o que acontece? Quando ele volta e eles vão comer a pizza e tem a segunda briga, ele fala que ele vai pra casa do pai dele. Só que a Elise interpreta isso como se ele fosse atrás da amante. Só que a polícia tem um registro da ligação do celular do Marcos que foi pro pai dele de fato. Só que a Elise achou que ele tava indo pra casa da amante e ficou mais puta ainda, entendeu? E isso aí comprova que ela mesma tava enchendo o saco do Marcos. Ela sempre tá tentando fazer esse ad hominem em relação a ele de que... o Marcos mudou comigo, ele não foi com esse homem que eu me casei. Por que toda mulher vem com esse papo? Não foi com esse homem que eu comecei um relacionamento. Mas, tipo, ela tenta sempre fazer isso. Não foi com esse Marcos que eu me casei. Ele começou a mudar comigo, começou a se tornar mais irritável. Só que quem tava enchendo o saco sobre esse negócio de amante, sobre esse negócio de sei lá, levar a filha embora, inclusive ela ameaçou o Marcos. Sim. Ela admite, só que ela não admite como ameaça. Uma das discussões dela antes de ir pro Paraná foi falar que ia ir embora pro Paraná de uma vez e ia levar a filha deles. Isso sim deixou o Marcos puto. É verdade. Isso foi a discussão, na verdade, que eles tiveram antes dele descer o elevador. Por isso que ele tava tão estressado. Porque ela ameaçou levar a filha deles embora. E a gente sabe que a justiça iria acatar. É verdade. Porque mulher é foda, né, cara? Hoje em dia tá difícil. É foda, é foda. Então, aí quando ele volta, né, e que ela confronta ele com a traição, que eles têm toda aquela briga... Aí, supostamente, isso aí, segundo a Elise, ele grita com ela, xinga ela. Supostamente, mas muito supostamente, ele dá um tapa nela. O que é muito engraçado, porque durante todos esses anos de casado, o Marcos nunca bateu... Isso quem tá dizendo é a Elise, não sou nem eu que tô falando. Durante todos esses anos de casado, o Marcos nunca tinha batido na Elise e, convenientemente, na noite do crime, ele resolveu ser machão a ponto de dar um tapa nela, né, cara? Muito convenientemente, né? Sabe o que é melhor? É que todos os amigos, todo mundo relacionado à família que era próximo deles, fala que o Marcos era, tipo... Era um Jorge, cara. Ele não fazia porra nenhuma. ele era um inceusaço. Ele ficava frouxo. Na dele. É frouxíssimo. Porra. O próprio amigo dele, acho que é o próprio Horácio Galardo mesmo. Não. É outro amigo dele, que era amigo próximo de 25 anos. Fala o carecão, né? Aquele careca, né? Em 25 anos de convívio, a coisa que o Marcos sempre fazia quando se irritava era ficar calado. Era simplesmente engolir o choro. Exatamente. Então, porra, como é que você dá credibilidade às palavras da Elise desse jeito? Entender, o cara pode ter até se excedido, pode ter aumentado a voz em algum momento, mas todos os relatos fora do relacionamento é de que o cara era extremamente calmo, o cara não fazia nada, tratava ela como uma rainha, ele puxava a cadeira pra ela sentar, velho. Todo mundo incrivelmente fala isso, que ele puxava a cadeira pra ela sentar. Disse um cara desse não é um gadão. Cara demais, desse é um gadão, gado pra caralho.
Abrir a porta Então, pra ela. É, velho, não tem como você Inclusive, dar credibilidade a esse você vê até na gravação do elevador que ele abre o elevador, fica com a mão no elevador pra o elevador não fechar. Espera ela e a babá entrarem e depois ele entra por último. Depois ele entra. Exatamente. O cara era um real gentleman. Exatamente, cara. Exatamente. Pô, o cara teve uma educação... Cara, o cara teve uma educação do caralho, exemplar. Você acha mesmo que o cara teve uma educação tão foda assim? Cara, eu acho muito difícil ele perder as estribeiras assim por tão pouco, sabe? Não, pouco não, porque adultério é uma coisa muito complicada. Mas, cara, ao matar uma pessoa, porque a alegação da Elise é que foi legítima defesa, que ela achava que o Marcos ia matar ela também. Então, não dava pra meter essa não, cara. Aí o que acontece? O que a Elise fala? Então, fala que ele começou a xingar ela, gritar. Fala que ele disse que ela deveria voltar pro lixo de onde ela veio, que seria lá em Shoppingzinho, no Paraná. E o que acontece? A Elise, então, começa a andar pela casa e foi até um dos cômodos da casa pegar uma arma. A arma essa que foi presente de aniversário dado pelo próprio Marcos, uma .380, e aponta pro Marcos. Aí, segundo... E aqui que temos a primeira incongruência. Exato. De acordo com o laudo, o tiro que ela deu foi na lateral do couro cabeludo e até a altura do maxilar. Só que pra isso acontecer, ela teria que ter atirado de cima pra baixo. E o Marcos, ele tinha 1,80. Relativamente alto pra um japonês, né? Ele tinha 1,80. Então, porra, como é que ela ia atirar de uma distância, tipo, de frente pra ele e ter pegado de cima pra baixo a bala? Aí e eles ela tinham era muito mais baixa. 1,60 ou era 1,55, né? Você não lembro agora. Por aí. Ela era muito mais baixa. Então não faz sentido essa primeira história. Só que essa foi a história que o juiz acatou. Pois é. Muito, muito bizarro. E aí o que acontece? Segundo ela aponta a arma pro Marcos. O Marcos ignora, falando que ela não teria coragem de atirar. E o que acontece? Essa parte eu anotei. Ele disse: atira sua fraca, some daqui, volta pro Paraná com sua família de bosta e deixa minha filha aqui. Foi o que ele aparentemente disse, só que eu não consigo imaginar esse diálogo. Eu acho que se ele fosse xingar alguém, ia ser putaço. Eu acho que se ele fosse xingar alguém, ele ia falar: Bacaero! Que merda! Pra que isso, velho? Puta que pariu. Na moral. Agora eu entendo porque o Rony é sequelado desse jeito. Porra, velho. Gravar com o Homem das Cavernas é isso aí. Que merda. Vamos lá. O que acontece? Aí, depois que atirou na cabeça, a Elise arrastou o corpo dentro do apartamento. Arrastou por 15 metros. O que eu acho que foi o legista, né? Foi o legista. Ele afirmou que arrastar um corpo é uma coisa muito mais difícil do que aparenta ser. E que pra ela ter arrastado um corpo por 15 metros ia ser bem difícil. Ainda mais no corpo do Marcos, que era gordinho e tinha 1,80. Então só isso já é meio suspeito. Inclusive, palavras da advogada dela, que era uma... A advogada dela é intancável, cara. A advogada dela é muito, muito bizarra, né? Pior que tem uma puta cara de traveco. Muito, cara. A advogada dela falou que era machismo não considerar que a Elise teria força pra arrastar um corpo. Ou seja, é melhor acreditar que a mulher matou um cara e esquartejou do que dizer que ela não teria força pra arrastar um corpo, né, irmão? Pelo amor de Deus. Exatamente, com certeza, cara. Porra, o melhor é que uma coisa que a gente tem que ressaltar. Tanto o advogado quanto a advogada da Elise eram professores dela. Ou seja, já tinham proximidade com a suspeita. É verdade, cara, é verdade. Bom, o que acontece então? Aí, pra se livrar do corpo, o que a Elise faz mesmo, então? Pega uma faquinha aí de 30 centímetros e começa a cortar o corpo do Marcos. E por ela ser enfermeira, ela cortou o corpo pelos tendões, acreditando que seria mais fácil de cortar. Então ela cortou ele aí em 3 partes e colocou em sacolas pretas. Coisa muito boa de ressaltar também.
o corpo, os membros inferiores, no caso as pernas e os pés, se não me engano, eles foram cortados com a precisão cirúrgica. Sim. E os membros superiores, eles foram cortados como se fosse por alguém que não soubesse o que estava fazendo. E a Elise, ela já tinha um histórico com caça, ela era enfermeira, tanto que o legista até aponta que foi um corte seco, foi um corte limpo no caso, não sangrou muito, foi muito bem feito. É porque Só que não sangrou. dos braços estava muito mais podre que os outros e tinha esses cortes na parte superior que pareciam ter sido feitos por outra pessoa totalmente diferente. O que Sim. leva a uma teoria que a gente vai comentar mais pra frente, que é sobre de ter a terceira pessoa, né? Não sangrou porque a Elise deixou pra cortar depois de 12 horas após a morte. Como o corpo já estava em rigor mortis, né? Ele não sangraria mais. Então, por causa disso, explica a falta de sangue. O problema é que isso não bate com a causa da morte, a causa mortis que o legista apontou, que foi por asfixia respiratória por inundação da área respiratória por sangue. Ou seja, isso significa que ela cortou o Marcos enquanto ele ainda estava vivo, estava respirando. E quando a cabeça dele foi cortada, ele se afogou no próprio sangue. E o pulmão estava cheio de sangue. Isso o legista apontou. Ou seja, ela cortou certas partes depois dele ter morrido. E umas ela cortou enquanto o cara ainda estava vivo, como foi com a cabeça. Por isso que o braço, tinha um dos braços que estava muito mais podre que o outro. De fato, de fato. Ela cortou, então, o Marcos, colocou em 3 sacolas. E o que acontece? Ela não saiu imediatamente. No dia seguinte, no domingo, às 5 da manhã, a outra babá, então, chega ao prédio. Ou seja, ela esperou ainda a outra babá chegar pra ficar com a criança. É tudo muito friamente calculado. Eu fico pensando, não parece a atitude de uma pessoa desesperada. Tem outra série de decorrências, né? Eu anotei essa porra toda aqui. Porra, eu anotei coisa pra caralho. No dia 21 de maio, se não me engano, depois de ter cometido o crime, Elise enviou um e-mail ao reverendo noticiando o desaparecimento do Marcos. Exato. Ela disse, o Marcos desapareceu fazem 2 dias. Depois ela disse pra prima do Marcos que ele tinha ido numa reunião no domingo com a pessoa da empresa e que ele desapareceu. Posteriormente, ela vai na casa da família do Marcos, mostra as provas da traição e fala que o Marcos sumiu por causa disso. Exato. E ela busca auxílio da família, ou seja, ela tava planejando ficar com o dinheiro da herança do Marcos e ainda ficar naquele cômodo que ela gerou no ambiente familiar dele. Essa mulher planejou tudo friamente. Sim, sim. Muito, muito dissimulada. Um detalhe que a gente esqueceu de mencionar eu já ia te chamar de Rony. Oceano. Velho. Eu não sou que nem o Rony, não. O Rony mandou um áudio rindo por 33 segundos. Exatos. Ele dando risada sem parar por 33 segundos. Meu Deus, cara. Eu não consigo nem a pau. Meu Deus, cara. Eu desisto de abrir áudio lá no grupo por causa do Conan, né? Aí normalmente eu evito abrir áudio lá no grupo. Mas enfim, voltando pro assunto, a gente esqueceu de mencionar que a compra da IOC estava sendo efetuada nessa semana do assassinato do Marcos, que ele iria fechar uma compra de 2 bilhões, a mais de 2 bilhões. Ela ainda ia ficar com metade do que o Marcos ia ganhar. Exato. Então ela ia virar bilionária se essa compra fosse realizada. E o que foi muito estranho esse desaparecimento do Marcos, porque perto da compra, de uma compra tão importante assim da empresa, e ele desaparecer, a suspeita que se tinha era que foi um sequestro, que alguém tivesse tido acesso a essas informações da venda da empresa e quisesse então pegar uma quantia milionária aí pelo resgate do Marcos. O que acontece? Vamos só encerrar o que a Elise fez para se livrar do corpo e aí a gente já comenta mais sobre isso. Quando a babá chegou ao prédio, a Elise então desce, levando as 3 mochilas onde estaria o corpo do Marcos esquartejado. E o que acontece? Ela ficou 12 horas fora e depois voltou sem a mochila. O que a Elise ia fazer então com essas sacolas? Ela iria até o Paraná, estava dirigindo de carro, ela iria até o Paraná para se livrar do corpo. Só que
no meio do caminho ela até foi multada, né? Apareceu um policial, parou ela, porque ela viu que o documento do carro tava atrasado. Coisa muito de filme, né, o Sam? Sim. Inclusive não falaram com o policial, não buscaram esse policial pra falar, o que é muito estranho também. Cara, isso é muito bizarro, porque tem essa suspeita de que a Elise tinha um cúmplice, né? E, sim, inclusive, o que a defesa da Elise fala é que como é que teria um cúmplice se nenhuma câmera registrou a saída do cúmplice ou a entrada, mas o que se averigou só é que assim, só tem vários, o que se averigou pela promotoria é que tem vários pontos cegos no condomínio. Inclusive, o que aponta que o assassinato tenha sido premeditado também é que bem onde ela estacionou o carro era um ponto cego. Exatamente. Que era o segundo subsolo. Tirando que eles tentam sempre passar. Ah, mas não tinha como a gente ver, né? Não tinha câmera. Nenhum prédio só tem elevador. E a única câmera que tinha era do elevador. O cara pode ter muito bem ido pelas escadas, só que não comentam isso. Inclusive, na torre ao lado, já que era um condomínio constituído de 2 torres, de 2 prédios, haviam 3 cirurgiões que podiam ser suspeitos, só que não averiguaram, não quiseram seguir adiante com essa investigação, o que também é estranho. Sim, segundo a promotoria é porque não queria incomodar essas pessoas pra colocarem eles em situação delicada. Mas, bicho, é muito estranho isso aí, né, cara? Aí veio aquela lacrada. Aí vieram aquela lacrada e falaram assim: ah, não, mas é porque era um prédio de rico. Se fosse um prédio de pobre, todo mundo teria sido investigado. Perguntam pra aquele jornalista viadinho lá se... Sim. Ah, e você acha que se fosse numa favela teria... Não, com certeza não. Porra, velho. Aí é foda, né? Sempre tem que ter uma lacradinha. O pior é que esse documentário foi cheio das lacradas. Quiseram culpar o machismo. Nossa, velho. Exatamente. Ai, caralho. Essa foi boa. O machismo foi o maior criminoso aí da história. Não foi a Elise, não. Puta merda, né? Vai tomar no cu, cara. Foi culpa do machismo. Desculpa por ser homem. Bom, então a Elise tava indo pro Paraná. Foi parada pelo policial. Só que o policial não investigou, né? Só multou ela. E aí ela seguiu o caminho, coisa de filme mesmo. O que acontece? Quando ela foi multada, supostamente ela, digamos assim, ela teve acordou pra vida e ela decidiu não ir pro Paraná, porque supostamente, né, o que ela diz é que ela não queria envolver os familiares dela nesse crime horrendo, né? Então ela mudou de ideia e voltou pra São Paulo. Então ela acabou desovando o corpo em outra parte do interior de São Paulo. Se eu não me engano, é em Cotia, né, Luciano? Eu tô enganado. Cotia, a 30 quilômetros de distância da cidade de São Paulo. Exatamente. E aí ela volta então pro prédio e aí passam-se os dias e o Marcos Deixa eu detalhar um pouco essa parte aqui para as minhas anotações não serem à toa, né? Não, pode ficar à vontade. Ela chegou na cidade, largou 2 sacos de lixo, um com a perna e o pé, e outro com as roupas do Marcos, que eram roupas caras. Inclusive, de início na investigação, quando identificaram esses pedaços, que foram os primeiros a serem identificados, só sabiam que era de alguém rico por conta das roupas. As calças custando R$600 e a camisa 300. Sim. Ou seja, já só perceberam por quê. No documentário falaram, era alguém muito branco, claro, porque branco automaticamente é rico, e porque as roupas eram caras. Aí posteriormente encontraram a cabeça e o tronco. Exatamente, cara. Aí ficou... E foi muito bem arquitetado, porque ela separou isso. Ela largou os sacos em vários pontos da estrada, não foi em um só. Ela não jogou tudo junto. A maluca pensou em tudo. Claro, ela foi meio burra porque não jogou no mata dentro. Jogou bem visível. Mas ela pensou em tudo. Pois é, cara. Muitas atitudes dela não demonstra desespero. Demonstra realmente premeditação, cara. É muito, muito bizarro isso, cara. E tem mais uma coisa muito estranha. Depois de descartar o corpo, acho que não foi no dia 24, a Elise mandou um e-mail falso pro irmão do Marcos, o Mauro Matsunaga. E... ela diz que ela finge ser o Marcos, dizendo que ele tá em algum lugar resolvendo coisa de trabalho, se não me engano. E o Mauro avisa pra Elise sobre o e-mail, e a Elise finge ter ficado mais calma e comenta ironicamente: pelo menos a gente sabe que ele tá vivo.
Meu Deus, cara. Ela comenta exatamente isso. Essa mulher é doente, cara. É doente. Exato. E ela sempre usa a desculpa de estar pensando na filha dela. Isso. A desculpa desse documentário existir é ela falar: eu quero que esse documentário seja pra minha filha ver quando ela crescer. Não, cara. Sua filha não merece isso. Não merece ser enganada por uma dissimulada, por uma vagabunda que nem você. Exatamente, cara. Nossa, cara. Eu fico... A gente vai comentar sobre a filha mais na frente, mas depois eu quero até ver como é que a filha deve estar reagindo a isso tudo, né? Porque já se passaram anos. Eu tenho pena dessa menina, velho. Tenho pena dessa menina. Já se passaram anos desse caso, cara. Bom, o que acontece então? Aí ela volta então pra casa, né? Ela deixa o corpo, volta pro apartamento dela. E aí o Marcos desaparece por alguns dias. O pessoal fica realmente preocupado. O que aconteceu perto de uma transação bilionária? O que aconteceu com o Marcos? Aí o pessoal fala, cadê o resgate? Se foi sequestro mesmo? Aí teve esse e-mail aí da Elise pro irmão do Marcos. Aí teve essa coisa de ficar mais tranquila. Só que o que acontece? Um dos camaradas nessa cidade aí de São Paulo, do seu interior, um dos caras, um dos locais, acharam o corpo do Marcos, né? Como você falou. E esse repórter investigativo, que era um repórter lá da região, começou a fazer a sua investigação. Depois que descobriram, então, que era uma pessoa rica, que tinha dinheiro, e isso foi pra mídia, foi assim que chegou, então, na família do Marcos. E aí o irmão do Marcos foi lá reconhecer o corpo. Porque as roupas que o Marcos estava usando eram as mesmas... As roupas que esse desconhecido estava usando eram as mesmas roupas que o Marcos usava na noite que ele desapareceu. E quando a polícia foi avisar a Elise... Quando ela foi avisar... Porque a polícia tinha que avisar a esposa que o marido foi encontrado morto, né? Quando chegou lá o policial... Eles observaram que as sacolas de lixo que se usava na casa da Elise eram as mesmas sacolas que estavam no corpo do Marcos. Isso já meio que deixou uma pulga atrás da orelha lá dos policiais. E aí começou assim, a investigação. Você tem algum comentário até aqui, ô Sam? Eu só quero dizer que quando o Mauro ele foi averiguar o cadáver pra ver se era do irmão dele mesmo, ele viu o rosto, mas ficou em negação, assim, sabe? Não queria acreditar que era o Marcos. E depois pediu pra ver a mão. Porque a mão do irmão dele tinha algo de peculiar. Então ele, depois que reconheceu a mão, viu que era o Marcos e, assim, o cara entrou em desespero. Ele inclusive comenta mais tarde que ver um irmão morrer é uma coisa terrível. Então, cara, o que essa maluca fez, o que ela fez fingindo ser o Marcos, imagina o que afetou a cabeça do irmão. Pô, velho, no lugar do Mauro, eu não sei o que eu faria. Entraria em desespero. Pois é, cara, complicado. Inclusive, na cabeça, eu vou ressaltar aqui, vou aproveitar pra ver um ponto muito interessante. Havia uma perfuração de tiro que entrou na lateral do couro cabeludo, como eu tinha quando eu tinha dito antes, e saiu na altura da mandíbula. O que leva à teoria de que, quando o Marcos estava subindo com a pizza pro apartamento deles, a Elise estava esperando atrás da porta. E Exato. Quando ele passou com a pizza, ele viu ela com a arma, se abaixou um pouco, já que a primeira atitude de alguém quando se sente ameaçado é retrair o corpo, e ela atirou contra ele, a queima-roupa. E a cabeça dele tinha uma coisa que os legistas chamam de tatuagem, que é quando você atira em alguém a queima-roupa, a pólvora, ela queima aquela região do tiro. Então tava com a marca da pólvora e tava com a trajetória certa de alguém que tomou um tiro de perto, de cima pra baixo. Então tudo leva a concluir que ela atirou nele a queima-roupa. Só que essa não foi a versão que o júri aceitou, que o júri acatou. Estranhamente também, eu não entendi o porquê. Porque a defesa fez uma simulação em vídeo, né? A gente já vai falar da simulação, porque... Aquela simulação é muito merda. Tanto que teve uma parte que eu fui repetindo, que foi a parte que eles forçaram o cara a se abaixar, tá ligado? Ele tá andando assim, aí do nada ele dá um tropeço. Cara, é muito bom, cara. É porque você, ouvinte, quando você tem uma arma,
apontada pra sua cabeça, você anda igual o Mike Tyson. Tipo assim, você vai andando igual que se fosse um boxeador, tipo, você esquivando, é isso. Aí fica abaixando, levantando, igual que fosse um boxeador. É isso que a defesa mostrou em vídeo, que o Marcos, ele tava todo maluco lá Cara, ele tava andando igual que fosse um retardado naquele vídeo, cara. Porra, velho. E o cara da defesa tava assim, todo orgulhoso do vídeo, tá ligado? Não. Sim. Mas a gente tinha um vídeo, a gente fez uma simulação. Porra, que simulação foda. O cara tá andando na direção de uma pessoa armada, como se estivesse jogando capoeira. Exatamente, muito bom, cara. Você deu um exemplo bom. melhor que o meu. Puta merda. Aquilo ali é inaceitável, velho. Eu não aceitaria aquela simulação porque é muito forçada. Muito forçada. Então, o que acontece? Depois que a polícia entrou no apartamento e viu sacolas de lixo parecidas com o que foi encontrado o corpo do Marcos, a polícia então começou a investigar as câmeras de segurança. E aí eles se depararam com a câmera em que mostrava a Elise com 3 sacolas saindo do prédio. E aí tudo foi conectado, e quando eles foram confrontar a Elise nem sequer questionou. Ela simplesmente confessou. Na hora ela confessou. O delegado, na verdade, botou pressão, né? Ele chegou nela, ele viu que ela não queria admitir, ele falou o seguinte pra ela: eu sei que foi você sabe que foi você que matou o Marcos. Independente do que você fizer aqui, só vai atrasar mais ainda o meu trabalho. Ele meteu uma dessa mesmo. Sim. E a mina simplesmente aceitou. Ela desmanchou totalmente, mas na verdade eu acho que não foi o caso dela ter cedido à pressão. Acho que foi o caso dela ter pensado que cooperando ela diminuiria a pena, né? Então, sim, ela é muito, muito esperta. Exato. Muito esperta. Cara, essa mulher é muito esperta. Para pra pensar, irmão. Você numa situação de pressão, você iria pensar na hora que você cooperando, você vai... Cara, não sei, eu posso estar... sei lá, cara. Inclusive, até é uma coisa que esse próprio delegado fala. Que quando ela tava sendo... Qual é o nome daquilo? Interrogada. Quando ela tava sendo interrogada, tudo que ela falava no interrogatório era pra levar ela a pegar, tipo, uma pena de crime passional. Tudo que ela falou era pra maquiar aquela situação como uma legítima defesa. Pra parecer que ela tava se defendendo do Marcos e das atitudes agressivas dele. Sendo que, na verdade, todo mundo ao redor deles aponta que o Marcos era uma pessoa extremamente tranquila. E que ele nunca faria nada. Exato. Só que o que a gente tem de informação só vem da boca dela. Porque a única pessoa que sabia além dela tá morto. Que era o Marcos. Então, isso é um negócio muito foda, cara. Estranho demais, velho. A gente só pode julgar ela com base no que ela fez, com base no que a polícia descobriu. De resto, não tem nada. Sim. Aí quando ela confessou, ela ajudou a perícia, a refazer a cena do crime. Aí foi que ela contou todas essas presepadas que a gente já comentou, que atirou de longe, que o Marcos ia ameaçar matar ela, que o Marcos estava muito puto. E aí ela fez toda a encenação da cena, ela ajudou a perícia a dizer onde ela estava, onde o Marcos estava, o que ela fez, o que ela não fez, como que ela se livrou do corpo. Ela então ajudou a polícia em tudo, na esperança de que a sua pena fosse diminuída, né, cara? E o que acontece? A polícia teve várias outras provas também, que, por exemplo, rastrearam o celular da Elise, aí foi descoberto que ela estava naquele lugar, naqueles 40 quilômetros da casa dela para abandonar o corpo. Então, todas as provas já... Tinha registro de celular dela em Cotia, pô. Exatamente. A localização dela naquele horário, onde ela tava despejando o corpo. Extremamente conveniente. Exatamente, cara. Então, assim, não tem como você nem pensar que ela não fez isso, ou outra pessoa fez isso. Não, tá tudo realmente encaixado, tá tudo muito, muito mais que provável. Mais que provado, então realmente complicado, né, cara? Então ela foi presa, né, por prisão preventiva, foi presa em 4 de junho de 2012. E o advogado até pediu a revogação lá da prisão temporária, mas foi negado pelo juiz da Vara Criminal de Cotia. A prisão temporária venceria em 21 de junho, mas o Ministério Público solicitou que realmente mantivessem a prisão dela até o julgamento do caso.
Inclusive, isso aí é até uma coisa interessante, porque se diz que se ela não tivesse ficado tanto tempo em prisão preventiva, ela ficou 4 anos em prisão preventiva, ela teria ganho uma pena maior, porque digamos que essa prisão preventiva meio que subtraiu um pouco da pena dela, cara. Abateu a quantidade de tempo que ela iria ficar presa. Exatamente. Como é que foi então o julgamento da Elise Araújo, né? Vamos parar de falar Elise Matsunaga, né? O julgamento dela foi interessantíssimo porque foi a procuradoria muito putaça com a Elise, querendo que ela pegasse assim, prisão máxima, pena máxima, 30 anos. Os caras estavam incisivos, eles queriam que ela pegasse 30 anos porque viram a merda que ela fez. Só que a defensoria tava usando de todo tipo de artimanha argumentativa, todo tipo de malabarismo intelectual pra conseguir convencer que ela tinha feito aquilo pra poder se preservar. Em nome dela, em nome da filha. Então é um negócio meio complicado. Todo esse julgamento foi muito teatral, assim. A forçação de barra da defesa da Elise é coisa de outro mundo, cara. Eu nunca vi uma defesa forçar tanto a barra como nesse caso, cara. Cara, e a advogada teve a coragem de falar que ela, como esposa e mãe, só fez o que qualquer esposa e mãe no Brasil teria feito nas mesmas circunstâncias. Aí até a repórter falou, teria até matado e esquartejado? Aí a advogada reiterou, sim, qualquer mãe e esposa na situação dela teria feito o mesmo que ela. Faça-me o favor, né, cara? Ridículo, simplesmente intancável, cara. Não dá. Intancável feministil. Esse processo da Elise foi um dos mais longos, assim, da Justiça de São Paulo. Durou 7 dias. Teve um júri de 3 homens e 4 mulheres. Tinha que ser mais mulher que homem, né, cara? Tinha que ter, né? Porra, velho. Todo mundo que passou pano pra Elise ou que se compadeceu da causa dela foi mulher. Eu achei impressionante. Sim. Aí se ouviram 16 testemunhas, além da Harry, é claro, da Elise. Essas testemunhas, você pode pensar assim, mas teve gente que viu o crime? Não, teve testemunhas de índole, né, da testemunha de como é que era o Marcos. Aí teve a prima do Marcos que testemunhou, teve o irmão do Marcos, teve acho que teve um amigo também de faculdade da Elise que testemunhou como é que ela era. Teve aí a própria Elise, teve várias pessoas aí que testemunharam como é que era o casamento dos dois, como é que funcionava, como é que era o perfil psicológico dos dois, se eles tinham algum problema mental, se a Elise já demonstrava ter algum tipo de tendência mais violenta. Então, assim, foi esse tipo de testemunho que a justiça escutou. Os advogados até pediram para a Elise não responder as perguntas da acusação, então ela praticamente, por muito tempo, ela não respondeu as perguntas. Ela permaneceu calada todo o julgamento. Inclusive, uma coisa que é importantíssima ressaltar na parte do julgamento dela. A todo momento, ela tentou criar uma visão em cima dela mesma de que ela era vítima. Ela ficou encolhida assim, com a cara triste, chorando o tempo todo, tentando passar a impressão de ser uma mulher frágil, fraca, Sim. inocente. Ela construiu todo um personagem indefeso pra tentar justificar o crime que ela fez. Ela tentou vilanizar o Marcos pra que essa percepção doentia que a gente tem dela, de que ela era realmente maluca, se afastasse. Que ela, na verdade, era uma pessoa que precisava de ajuda, que se preocupava bastante com a filha. Então, a todo momento durante o tribunal, durante o julgamento, ela tava encolhida, tentando passar esse personagem indefeso. É impressionante, impressionante. A atuação dela é maravilhosa, digna de Oscar. Uma coisa que me irritou bastante, que todas as vezes que a acusação perguntava por que você esquartejou seu marido, ela não respondia, ela chorava, ela desabava a chorar. Ela não respondia, chorava. Aí, na hora que apresentaram as imagens do corpo esquartejado, ela chorou assim e saiu da sala. E o julgamento, a galera do tribunal ainda permitiu. Não, cara, não. Exatamente. Eu acho que ela tava tentando esconder a risada, eu juro. Porque quem assiste aquele documentário vê ela sorrindo em horas que são inapropriadas, velho. Ela falando... Não tem uma hora que ela começa a chorar assim, falando que se arrependeu de ter cortado o marido. Tem hora que ela fala que se arrependeu de ter cometido o crime. Ela sorri. E começa a chorar pra disfarçar. Ela sorri, cara.
É doentio, velho. Doentio. É verdade, cara. Realmente é complicadíssimo, cara. Então, como você havia dito, ela foi acusada de homicídio triplamente qualificado. Só que, de acordo com algumas análises, foi assim... Foi tirada essa acusação porque a defesa, né, fez o máximo pra tirar essa acusação, porque se comprovou que o Marcos já estava morto quando ela foi... Assim, segundo ao laudo, que ele já estava morto quando ela o esquartejou. O que é mentira, que de acordo com o laudo oficial e com o laudo que é inegável, tipo, não dá pra você contrariar o laudo. O Marcos morreu devido a sufocamento, graças ao próprio sangue. E o pulmão dele tava cheio de sangue, o que leva a crer que ele tava respirando. Isso aí já tá errado, mas mesmo assim o júri não aceitou. Exatamente, o júri tava muito estranho, cara. Tava mesmo. E, bom, aí o motivo torpe, que seria a questão do dinheiro. Também se dizia que não tinha a ver com dinheiro, né? E vingança. Os motivos torpes foram vingança e dinheiro, se não me engano. Exatamente, e foi a opinião sustentada pelo Ministério Público, pela promotoria. Bom, então o que restou foi só o homicídio qualificado por dificultar a defesa da vítima, ou seja, matar ele sem que ele pudesse se defender. Impossibilidade de defesa foi a única coisa que restou. E aí, qual foi a pena dela, então? O juiz condenou ela a 19 anos, 11 meses e 1 dia. Esse 19 anos... E o juiz ainda fez um esforço pra ela conseguir pra ela ficar mais tempo do que o júri fez ela ficar. O juiz aplicou a pena máxima que ele poderia dar a ela. Acrescentou o máximo que ele poderia, porque ele viu que tinha alguma coisa de errado naquele júri. Exatamente. O juiz realmente ele tava empenhado em deixar ela presa. E 5 de dezembro de 2016, então ela ganhou 19 anos, 11 meses, 19 anos por causa do homicídio qualificado e 11 meses e 1 dia por ocultação de cadáver, né? Por ela ter esquartejado e escondido o corpo. Uma coisa interessante é que a advogada dela fala que aos olhos da lei, não importa como você... Não é visto como muito grave quando você oculta o cadáver, porque a pessoa já tá morta mesmo, né, cara? É muito bizarro isso, cara. Ou seja, foda-se, você pode... Tá tudo bem, pô. Totalmente humano. Faço isso todo dia, esconder um cadáver. Puta normal. Que pariu, cara. É foda. E é isso. Então a Elise ganhou as suas saidinhas, né? E é por causa de uma saidinha dessa que ela gravou esse documentário na Netflix de 4 episódios. E, cara, é muito bizarro você ver ela saindo da cadeia. E o pior é que são os takes, tipo, tentando humanizar ela. Um monte de take dela chorando, falando com tia, com a avó. E, tipo, no início do documentário eu quase fui comprado. Porque ela parece um ser humano. No início do documentário ela realmente aparenta ter um pingo de humanidade. Mas você começa a perceber as incongruências, os problemas no discurso dela e você fica... Essa vadia tá mentindo pra caralho. Pois é, cara. É complicado, cara. O que acontece? A Elise, ela tá na prisão. O que eu acho mais triste, Oceano, é que eu acho muito provável que a gente tenha notícias que a pena dela seja reduzida bastante. Porque os advogados estão bom comportamento. Os advogados estão fazendo de tudo, de um jeito que é nojento, cara. Fazendo o máximo pra ela sair. É um empenho ridículo. A forma como que a advogada recebe ela, como que a família recebe ela depois que ela sai da cadeia, cara. É surreal. Parece que você tá abraçando uma criança inocente que tá suja de sangue. Não é uma assassina ali, cara. A advogada vai, mostra uma casa, dá um apartamento pra ela ficar, dá um celular pra ela. No próprio documentário é visto que ela tentou mentir várias vezes. Sim. Você vê a inconsistência no discurso da mulher. Tirando que o documentário não fala da serra elétrica, o que eu acho impressionante. Tá claro que não. Que ela premeditou aquele crime. Ela foi comprar a porra de uma serra elétrica. Inclusive ela não fez uso no final, porque percebeu que ia fazer uma puta sujeira. Mas ela tinha premeditado o crime. Então, e o mais bizarro, premeditado de forma violenta, né, cara? Porque não era só matar pra dar um fim no cara, é matar da forma mais escrota possível.
Sim, forma mais sim, sanguinária possível. É foda. Mais algum comentário que você queira fazer sobre esse julgamento, sobre o final dessa história? Eu tenho mais outra coisa aqui pra acrescentar. Cara, eu acho que sobre o final da história não tenho nada, não. Isso aí foi só o que aconteceu mesmo. Pura bostil. Suco de bostil. Deixa eu então ler uma notícia que recentemente eu vi, que eu achei muito, muito louco. Elise Matsunaga está namorando um trans que matou o avô, que tentou matar o avô. Você viu isso aí, ô Sam? Nem fodendo. A detenta Elise Matsunaga, condenada a 16 anos de prisão pela morte do marido Marcos Matsunaga, está namorando o estudante Thiago Neves, de 23 anos. O jovem é um homem trans que cumpre pena de 5 anos no presídio feminino de Tremembé. Se o cara é trans e virou homem, porra, por que ele tá no presídio feminino, caralho? Por quê, cara? No interior de São Paulo, por tentar matar o avô de 71 anos a golpes de marteladas. Menina, ele ia virar mulher no presídio masculino. Ele ia. Não ia dar certo, né, cara? Verdade. Ele tentou matar o avô dele de 71 anos com golpes de martelada. Ou seja, outro maluco aí. Puta que pariu, né, cara? Segundo informações da Record, Elise e Thiago dividem um beliche no galpão do regimento semiaberto. O casal tem direito a saidinha temporária e saíram da cadeia na terça-feira, dia 18. Os dois devem retornar ao presídio na próxima segunda-feira, dia 24. Essa matéria aqui é de 20 de maio de 2021, então já passou esse tempo aí. É complicado, né, irmão? Puta que pariu. Essa mulher não se ajuda, né, o Sam? Puta merda, né, cara? Definitivamente não, cara. Porra, essa mulher... Cara, moral da história, não namore GP. Não funciona, não funciona. Mulher com esse histórico de sequelada. Porra, o pior é que eu tenho histórico de pegar mina sequelada. Eu acho que é por esporte, velho. Eu acho que é pela adrenalina. Porque puta que pariu, nunca dá certo. Ah, cara. Mas sabe o que eu acho mais triste dessa história, o Sam? É a filha dela. O caso da filha dela, cara. É a pior coisa, velho. Pelo menos ela tá sendo criada pelos avós paternos. Sim. Pelo menos isso. Pelo menos ela tá crescendo bem, creio eu. Tomara que eles consigam proteger ela de todo esse caos que é carregar o nome Matsunaga. E eu espero, pelo menos, de coração, que a menina cresça bem. E que não tenha nenhum contato com essa vadia que é a mãe dela. E que nunca encoste nesse documentário. Porque pra quem é suscetível à informação, que não é que nem a gente sequelado, que gosta de pesquisar, cai muito fácil na mentira dela. Porque ela mente bem. E não é só bem, ela mente muito bem. Sabe o que eu fiquei meio assustado? Porque segundo o documentário, os avós da filha dela já contaram pra ela sobre a situação da mãe. De como ela matou o pai e tudo já foi dito pra essa criança. Eu acho importante isso. Eu acho importante você ser claro. Olha, sua mãe tá presa porque ela fez uma coisa muito ruim. Eu acho isso importante. Eu só achei louco a idade, né? Porque se ela tava com 1 ano em 2012, agora ela deve estar com 9 anos, mais ou menos. 10 anos. Tá com 10 anos? Show. 10 anos, 10 anos é uma idade razoável. Acho que dá. Acho que foi. Eu acho que a mídia tá tentando passar uma imagem muito ruim. Eu acho que eles simplesmente contaram: olha, sua mãe tá presa porque ela fez uma coisa ruim. Ela é uma pessoa ruim, você não tem que pensar nela. Eu acho que eles disseram alguma coisa assim. Não foi: ah, sua mãe picotou seu pai, fez picadinho de pai, fez sushi de Matsunaga. Não. Porra, cara. Não falaram isso. Sushi de Matsunaga é foda. Que pariu. Mas é isso, meu amigo. Considerações finais. O que você achou desse caso? Faz aí teus comentários. Eu queria dizer que o amigo do Marcos, o Horácio Galardo, é muito based. Eu queria encontrar mais sobre esse cara, porque o maluco é um argentino based. Based pra caralho. Ele fala uma coisa muito boa. Ele disse que a intuição dele é muito boa, que ele é um homem intuitivo. Sim. E que a intuição dele sobre aquela mulher era horrível e que sabia que não ia terminar bem. Não começou bem porque ele tava pegando a GP e não terminou bem. Exatamente, cara. A moral disso tudo é...
Não vivam a vida ruim. Não tente se aproximar de quem teve uma vida ruim. A melhor coisa que você pode fazer é seguir um caminho afastado desse tipo de gente. Gente maluca sei lá, complicada, cara. Não tem por que você se casar com a GP. Simplesmente não dá, velho. Eu não entendo o Marcos. Eu tenho pena desse cara. Porque pelo que todo mundo fala sobre ele, ele é um cara muito bom. Ele é uma pessoa bondosa, claro, ele traía a esposa. Mas, tirando esse fato, todo mundo fala muito bem dele. Então eu tenho pena desse cara. Muita pena. É verdade, cara. É foda, irmão. Bom, esse foi um caso que eu acho que foi mais interessante do que eu esperava. Porque quando eu soube do caso da Elise Matsunaga, na época foi até bem bizarro, né? Eu tinha conhecimento, mas eu não tinha me aprofundado. Na época eu nem via mais televisão. Então, quando passou essa reportagem, essas coisas, eu tava meio alheio dos detalhes do caso. Mas a gente lendo, a gente procurando, deu pra ver como que essa situação era. O caso é bem muito bizarro. Interessante, pô. Tem uma Bem profundidade interessante. muito legal, vale a pena pesquisar por si mesmo. E uma coisa que eu acho interessantíssima é que o Marcos, ele tentou se reaproximar da menina. Ele tentou fazer terapia de casal. Exato. Que relatam. Ele tentou. O cara fez o que podia. Ele ia buscar uma clínica para tratar a mulher. Ele ia tratar ela. Queria que ela ficasse bem. E o que a mulher faz? Criar um monte de mito em cima dele, falando que ele era horrível. Mata ele. E depois fala que ele era um cara raivoso, ciumento. Sendo que, na verdade, parece que esse tipo de coisa se aplica, na verdade, a ela. Pois é. Cara, essa mulher é uma mentirosa terrível. Terrível. Não consigo mais acreditar em nada que sai da boca dela. Toda Fora, essa cara. noite, eu peço pros ouvintes, quando forem buscar sobre o caso, não acreditem em nada do que ela falou sobre a noite do crime. Acreditem nessa versão de que ela esperou o cara subir com a pizza e atirou. Acabou. E depois picotou o cara. A sangue frio. Essa pra mim é a versão mais realista. Você acha interessante falar sobre o terceiro envolvido? Pra não passar batido? O cúmplice que você quer falar? Sim, Pode falar. possível, né? Não deram andamento ao caso, mas o que aconteceu? Eu acho que foi a promotoria? Não, foi Instituto Criminal. Não, Instituto de Criminalística, alguma coisa assim. Eles chegaram no apartamento e concluiu que havia sangue e digital de 3 pessoas. Verdade. Esqueci desse Da detalhe. Elise, do Marcos e de mais outro homem. Só que não levaram adiante a investigação. Por causa daquilo que a gente já falou. Pra não expor muito os outros moradores. Eu fico Mas pensando... acharam 3 digitais. 3 digitais de sangue de 3 pessoas diferentes. Eu acho isso aí interessantíssimo. Eu fico pensando quem seria tão importante assim pra ela proteger, porque com certeza ela já deve ter sofrido uma pressãozinha boa pra confessar que tivesse um cúmplice com ela. Mas assim, eu fico pensando que talvez ela não esteja protegendo essa pessoa, ela esteja se protegendo, porque ao admitir que tinha um cúmplice, ela já estaria admitindo que foi premeditado. Então... Tirando que, tipo... Porra, era o Marcos Kitano Matsunaga, neto do dono do grupo Yoki. E tinha acabado de fechar um dos maiores acordos desse país. 2 bilhões, não é pouco. Com certeza poderia ter alguma outra pessoa interessada nesse dinheiro envolvido. Então, se tiver algum terceiro envolvido, a gente nunca vai saber, porque a investigação não deu andamento nesse sentido. Exatamente, cara. Eu recomendo a quem tiver interesse ver o documentário da Netflix. Claro, vai com o máximo de pé atrás possível. Não acredita só no que ela falar. Vai ter umas horas ali que você vai ter uma tendência a comprar a história dela, mas se mantenha firme, se mantenha based, que você vai entender qual foi a verdade do caso. É isso, meus amigos. Eu vou citar aquilo... Não, eu vou citar a concorrência, né? Uma vez o William Menefrego falou: se mulher escreveu, eu não leio. Boa. Se mulher produziu, eu não escuto. Façam isso.
Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Muito bom. Só sigam isso. Porra, ela é uma mentirosa dissimulada, cara. Não dá. É isso, meus amigos. Esse foi o Na Boca do Crime. Eu espero que vocês tenham gostado. Mesmo sem a presença do Hernani, nós tentamos trazer o melhor que a gente pôde, né, cara? A gente tentou trazer todas as informações possíveis desse caso. E gastamos 2 horas da nossa vida vendo um documentário na Netflix. Não, por favor, né, cara? Isso aqui foi sacrificado, cara. Não foi tão fácil assim de fazer, não. Porque tancar 2 horas de lacração não é pra qualquer um, não, cara. 3 horas e 20 aproximadamente. 3 horas e 20? Caraca, eu pensei que era só 2. Pensei que tinha sido. Ei, caraca, 3 horas e 20 mesmo. 40 minutos por episódio, 46 por aí. É verdade. Caraca, realmente eu passei 3 horas e 20 da minha vida vendo aquela. Ah, nossa, velho. Na moral, ouvinte, por favor, cara, dá moral nesse programa aí, porque é complicado, irmão. Mas fala aí, ô Sen, suas considerações finais pra gente já encerrar o programa. Eu vou falar o que eu falei esse episódio todo. Não acreditem nas mentiras delas. Porque eu falo em qualquer mulher que você fique com o pé atrás. Na verdade, em qualquer pessoa, né? Não vou ser tão escroto assim. Não acredite na mentira de ninguém. Qualquer pessoa que se aproxime, que tem um antecedente estranho, não acredite que essa pessoa vai mudar assim de uma hora pra outra. Você tem que realmente ter prova de que a pessoa mudou. E mesmo assim é difícil alguém mudar. Deixa eu ver outra consideração. Vamos escutar o meu último episódio no NVP, porque eu fui demitido. Da Rádio Solitária do Sr. Sandman. Muito bom podcast, recomendo. Muito foda. É, cara, eu já ia fazer... Fale. Eu já ia fazer a propaganda do teu podcast já, cara. Um podcast muito bom que tem pouca... digamos assim, pouco reconhecimento. A galera tem que ir lá ver, cara. É um podcast muito top. Porque não... todo mundo do NVP veio de outros lugares, né? Tinha canal, alguma coisa assim. Então, é um público mais abrangente. O meu podcast só tá lá, sabe? Só começou a surgir, assim. Só existiu. Então, mas é muito bom. Quem gostou das minhas colocações e dos meus comentários terríveis nesse podcast, vai lá, vocês vão gostar. E... como é que eu posso finalizar isso aqui? Se vocês gostaram, dê uma força pro Homem das Cavernas. E caso queiram ver a gente aqui de novo, essa dupla sensacional, vocês têm que implorar. Caraca. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha, mais uma vez, tentado honrar o bom nome do Na Boca do Crime. Próxima semana, com certeza, eu acho que o Hernani vai estar aqui. Eu falo com certeza, eu acho, é meio contraditório essas duas palavras na mesma frase, mas é porque nunca se sabe, né, cara? Vai que o patrão tem algum problema e a gente tem que vir tapar buraco depois aqui de novo. Sim. E é aquilo, a gente nunca vai superar o Hernani. Jamais. O Hernani é incrível, é sensacional. O cara tem uma percepção de mundo, tem um jeito que é só dele, pô. Uma coisa é superar, outra coisa é alcançar. Fique esperto, hein, Hernani. Tá bom, então. Concorrência tá aí. Ai, caraca. É isso, galera. Fiquem com Deus e fui!